Meu professor de economia, a história da macroeconomia, episódio 3, monetarismo. Nesse vídeo eu vou abordar o monetarismo, que é uma escola de pensamento da macroeconomia que surgiu na década de 1970 e que surgiu como reação ao keynesianismo da antiga síntese neoclássica, que foi dominante nas décadas de 1950 e 1960, e que eu falei em vídeo anterior. Embora tenha tido outros expoentes no monetarismo, como a Anna Schwartz, Edmund Phelps, ninguém foi tão conhecido como, no monetarismo quanto Milton Friedman, portanto, falar de monetarismo é praticamente falar de Milton Friedman. Aí é interessante a analogia que o Paul Krugman fez entre a economia no século XX e o cristianismo no século XVI, que em ambos os casos houve uma reforma e uma contra-reforma. Aí a Revolução Keynesiana pode ser comparada à Reforma Protestante do Martinho Lutero, e a reação monetarista do Milton Friedman pode ser comparada com a Contra-Reforma, que estavam associados principalmente ao Inácio Loyola. É, que entre 1776 e 1936 foi muito predominante no pensamento econômico, principalmente na Grã-Bretanha, que era o país mais influente do mundo naquele tempo, a ideia de que era melhor deixar os mercados funcionarem livremente, que essa seria a solução melhor para a sociedade, que intervenção do Estado nos mercados geraria resultados ruins. Aí o Keynes, que não era contra a economia de mercado, não era contra o capitalismo, ele escreveu em 1936, com uma argumentação de bastante embasamento científico, de que mercado funcionando livremente também podia gerar baixa demanda e, consequentemente, baixo nível de atividade econômica, elevado desemprego, também podia gerar alta concentração de renda. E aí houve isso ele escreveu depois da crise de 1929, aí aconteceu a Revolução Keynesiana, que teve a vitória parcial do Keynes, como eu falei no vídeo anterior, que foi a síntese neoclássica, que embora o Keynes não fosse contra a economia de mercado, menos ainda a síntese neoclássica, ainda era predominante no imediato pós-Segunda Guerra Mundial uma abordagem de economia que considerava que o Estado tinha um papel importante, que mercados funcionando livremente não necessariamente gerariam um resultado social ótimo. E aí essa revolução keynesiana pode ser um grande parte comparada com a reforma protestante. E aí o Milton Friedman, assim como o Inácio Loyola, foi, foi um homem bastante determinado, com um exército de seguidores muito disciplinados, e toda a sua atuação na academia e na política liderou uma contra-reforma para que, a partir de 1970, voltasse a fazer parte da ortodoxia a ideia de que deixa o mercado funcionar, que interferência no mercado só atrapalha, que não ajuda. E o Milton Friedman não foi apenas uma única pessoa. Houve o Milton Friedman acadêmico e o Milton Friedman político. O Milton Friedman acadêmico, em 1968, ele escreveu que, ao contrário do que se pensava naquele tempo, nem sempre quando a inflação estava alta, o desemprego estava baixo, ou o desemprego estava alto, a inflação estava baixa, que poderia haver isso seria apenas no curto prazo, que depois de um ano de inflação alta, os agentes já incorporariam essa inflação nos contratos, aí futuramente poderia acontecer tanto inflação alta quanto desemprego alto. Aí como isso realmente aconteceu nos anos 70 nos países desenvolvidos, o Friedman ganhou muita notoriedade. Embora, claro, ele não foi o único economista que considerou essa possibilidade, até mesmo pós-keynesianos, com outras explicações, também consideram a possibilidade de ter elevado a inflação e elevado o desemprego ao mesmo tempo, mas é inegável que o Friedman previu algo que aconteceu e é natural que ele ganhasse notoriedade. E em macroeconomia, no meio acadêmico de macroeconomia, ele é bastante, tem sua contribuição bastante reconhecida, até mesmo
foi quem não concorda com todas as suas proposições dele sobre política, mas não houve apenas o Milton Friedman acadêmico, também houve o Milton Friedman político, que aí o que ele propôs já tem menos aceitação, assim, algumas coisas têm mais, outras têm menos. O Milton Friedman, nos anos 50, quando ele ainda era dissidente, os keynesianos da síntese neoclássica eram dominantes, ele criou a Sociedade do Monte Pelerin para atuar politicamente nessa contra-reforma que eu falei. Ele fez isso junto com os austríacos, como o Hayek e o von Mises. Agora é importante lembrar, em teoria macroeconômica, o monetarismo é bem diferente da escola austríaca, mas politicamente se concordam muito, eles tiveram uma atuação política muito em conjunto, aí eles essa sociedade do Monte Pelerin. E aí o Friedman propôs, uma coisa que o Friedman propôs foi os que já está fora da área de macroeconomia, foi os vouchers escolares. O Friedman achava que em vez do Estado ter suas escolas, o Estado deveria distribuir os vouchers para as famílias pagarem escola particular para as crianças. Aí, embora, como eu falei, o Friedman é bem aceito em acadêmicos da área de macroeconomia, mas, obviamente, essa proposição dos vouchers não é predominante assim na área acadêmica de pedagogia, e o único país que tentou implementar isso em larga escala foi, ironicamente, a social-democrata Suécia, e mesmo a Suécia está voltando atrás com isso. Bom, aí uma proposição do Friedman que aí é tão maluca que realmente ninguém levou a sério, ninguém toca nisso, é que o Friedman chegou a propor que o Food and Drug Administration nos Estados Unidos nem precisariam existir, porque o próprio mercado seria capaz de eliminar os alimentos e os medicamentos ruins. Outra proposição do Friedman foi a renda básica universal, que hoje a renda básica universal é defendida por pessoas de lados diferentes do espectro político, inclusive o Eduardo Suplicy, que está bem diferente, obviamente, politicamente é muito diferente do Friedman, mas por motivações diferentes. Enquanto direitistas, quanto Milton Friedman, defendem a renda básica universal como um substituto do estado do bem-estar social, a renda básica universal como substituto do estado do bem-estar social, esquerdistas como Eduardo Suplicy defendem a renda básica universal como um complemento, como um item do estado de bem-estar social. Outra coisa que o Friedman propunha, e até tem razoável aceitação, em relação à poluição. Ele achava que era desnecessário proibir empresas de poluir, que achava que o custo social de poluir não era infinito. Aí ele sugeriu substituir o mecanismo de comando contra a poluição, que é a proibição, por um mecanismo de mercado, que é forçar as empresas a pagarem para ter direito de poluir. Quanto mais poluir, mais pagar. E aí achou que isso se aproximaria da solução ótima. A empresa estaria pagando o custo que ela gera para a sociedade por poluir. E também o Friedman, de forma diferente de conservadores que faz parte do mesmo campo político que ele, mas diferentemente deles, o Friedman era favorável à legalização da maconha, e ele era contra o alistamento obrigatório para a guerra do Vietnã. E eu deixei até a foto do Friedman segurando um lápis, que ele ganhou muita. É bem famoso o vídeo no YouTube dele, em que ele mostra um lápis para falar como o sistema de mercado é mais eficiente que o planejamento centralizado. Que ele fala, porque o lápis tem a madeira de não sei que lugar do mundo, o grafite é feito com carvão de não sei que lugar do mundo, ferrinho lá, o ferrinho onde tem a borracha extraído em mina de ferro, não sei que lugar do mundo, a borrachinha é tirada de seringueira também, não sei que lugar do mundo, tudo. Aí ele fala que
o mecanismo de mercado foi muito eficiente para juntar tudo isso e que seria muito mais eficiente do que um planejador centralizado determinar que o quanto de madeira vai ser produzido, quanto de carvão vai ser produzido, quanto de ferro vai ser produzido, quanto de borracha vai ser produzido. É mais assim, uma ressalva que a gente tem que fazer com isso nenhum grande antagonista dele, que é o Keynes, discordaria dele, o Keynes também concordaria com o que ele fala do lápis, mas o fato do mecanismo de mercado produzir eficientemente o lápis não implica que o mercado vai gerar demanda suficiente até mesmo para a produção dessas empresas de madeira, de carvão, de ferro e de borracha e uma distribuição de renda que a sociedade considera adequada. E minha crítica essa história do lápis do Friedman parava por aí. Aí recentemente eu vi um vídeo do Paulo Gala, muito interessante, que ele falando que atualmente a grande maioria dos lápis do mundo é produzida na China, embora seja por empresas privadas. Há uma grande determinação do Estado sobre como que essas empresas devem produzir e a produção de lápis por essas empresas da China é altamente verticalizada. Agora, já falamos bastante da atuação política do Friedman, vamos falar um pouco agora da teoria macroeconômica do monetarismo. Um dos grandes itens do monetarismo é a ressurreição da teoria quantitativa da moeda, aquela que fala que a quantidade de moeda disponível multiplicada pela velocidade de circulação é igual ao nível de preços multiplicado pelo produto. E E também, aí como considera que a velocidade de circulação é constante e o produto é afetado no curto prazo pela quantidade de moeda, mas não no longo prazo, o básico da teoria quantitativa da moeda é de que quanto mais moeda tiver, maior vai ser o nível de preços. E assim, e na política monetária, o Banco Central tem duas opções: ou controlar a quantidade de moeda, que aí a oferta, que o Banco Central controla a oferta de moeda e a demanda por moeda do mercado vai determinar o preço da moeda, que é a taxa de juros, ou então o Banco Central pode definir o preço da moeda, que é a taxa de juros, aí ofertar a quantidade de moeda de acordo com o que tem de demanda para a moeda para equilibrar nesse preço que é a taxa de juros que o mercado determinou. Aí Milton Friedman sugere que a política monetária deve focar a quantidade de moeda e não a taxa de juros. É, a proposição de política monetária do Milton Friedman para que tenha tanto para que não tenha nem recessão, nem inflação, é que a taxa de crescimento da moeda ao ano pelo Banco Central seja equivalente à taxa de crescimento do PIB. Que aí a quantidade de moeda acompanha o produto, aí o nível de preços fica estável. E também o Friedman não descartava que poderia haver flutuações na produção, com desemprego nas faixas de baixa, por causa de falhas de mercado. Mas, diferentemente dos keynesianos, o Friedman considerava que as falhas de governo eram piores, aí ele achava menos ruim manter essas falhas de mercado do que tentar solucionar com falhas de governo que para ele podia dar resultado até pior. E aí, diferentemente dos keynesianos da antiga síntese neoclássica, o Friedman era contra usar política fiscal para estabilização, ou seja, para aumentar o gasto público, para aumentar a demanda quando havia baixa atividade econômica, porque o Milton Friedman ele achava que todo esse papel podia ser feito pela política monetária, que o Milton Friedman acreditava muito mais nos técnicos do Banco Central do que nos políticos eleitos, que o Friedman achava que os políticos eleitos iam ter propensão a gastar muito sempre, aí por isso
achava que não era melhor deixar na mão deles o papel da estabilização. E o Friedman, em relação ao crescimento de longo prazo, ele achava que acontece que a única coisa importante para ter crescimento de longo prazo era a oferta, e a demanda não tinha relevância para o crescimento de longo prazo. Ele achava que o que favorecia o crescimento de longo prazo era a flexibilização do mercado de trabalho, que vocês sabem bem o que é flexibilização do mercado de trabalho, menos gasto público, menos impostos, privatizações, ou seja, tudo a isso que a gente vê habitualmente, a Exame, o Valor Econômico, a CBN, a Globo News, todas essas coisas aí que a gente vê eles defendem todo dia, que os monetaristas defendem para gerar o crescimento no longo prazo. E aí, qual foi o resultado do monetarismo? Bom, o monetarismo, na teoria monetária e na política monetária, dá para falar que o monetarismo durou muito pouco e perdeu. Como eu falei, os monetaristas propunham que os bancos centrais controlassem a quantidade de moeda e não a taxa de juros. E hoje qualquer banco central do mundo controla a taxa de juros e não a quantidade de moeda, e não é uma coisa nem que passa na cabeça dos formuladores de política monetária do Banco Central voltar a ter controle da quantidade de moeda. Isso porque foi visto claramente que, ao contrário do que diz a teoria quantitativa da moeda, a velocidade de circulação de moeda não é constante, e, portanto, até fica muito difícil controlar diretamente a quantidade de moeda, ou como dizem, os agregados monetários. E como foi verificado claramente, principalmente a partir dos anos 80, que a velocidade de circulação de moeda não é constante, realmente o melhor que os bancos centrais têm para fazer para a política monetária é controlar a taxa de juros na quantidade de moeda. Mas em outras questões, os monetaristas saíram vitoriosos. Como eu falei, depois vocês vão ver nos vídeos seguintes, depois dos monetaristas surgem os novos clássicos, os novos keynesianos, mas todos eles, assim como os monetaristas, eram contrários ao uso da política fiscal como ferramenta de estabilização, ou seja, na parte do jeito que a política monetária é feita atualmente, não é do jeito que os monetaristas propunham, mas os monetaristas venceram ao colocar a política monetária no topo como a mais política, uma macroeconômica mais importante, e rebaixar a política fiscal. Nisso os monetaristas saíram vitoriosos. E também no fato de ser a ideia predominante de que a demanda não afeta o produto no longo prazo, mesmo os novos keynesianos pensando isso, também foi alguns monetaristas também pensaram, também foi uma vitória dos monetaristas. E em relação ao que aconteceu na política do mundo, em relação à visão do papel do Estado, entre os anos 70 e até 2008, foi o que os monetaristas desejavam. O Estado sair o Estado ter um papel menos relevante e voltar à ideia pré-Keynes de que era melhor deixar os mercados sem interferência. Isso começou com Pinochet no Chile em 1973, aí depois teve o Reagan e a Thatcher na virada dos anos 70 para os anos 80, e aí depois isso espalhou também pela América Latina, com o Menem, o Fujimori, o Fernando Collor, o Fernando Henrique Cardoso. É, Na ex-União Soviética e leste europeu também, até na Europa Ocidental, espalham em todo mundo. Aí depois de 2000, a crise financeira global de 2008, e depois ainda mais a crise da pandemia em 2020, ainda a gente vai ver se essa visão de mundo dos monetaristas vai ser revertida ou não. É algo que está em disputa, e eu pretendo fazer parte dessa disputa para mostrar que eu acho que isso
não é a melhor solução. E aí, os monetaristas, como eu falei, perdeu na teoria monetária, na política monetária, mas ganharam na política. Mas e quem perdeu? Bom, nesse gráfico sobre o crescimento anual de longo prazo do PIB dos Estados Unidos, é possível perceber que depois da contra-revolução monetarista, o crescimento do PIB norte-americano não passou a ser maior do que foi no período de dominância da antiga síntese neoclássica dos anos 60, e até no século XXI o crescimento é menor até mesmo do que era nos anos 70, que diziam que o baixo crescimento dos anos 70 seria uma evidência de fracasso do keynesianismo da antiga síntese neoclássica, mas no século XXI o crescimento é mais baixo ainda. E além de não ter tido mais crescimento, passou a ter mais concentração de renda nos Estados Unidos. É, Aí passou, como se vê no outro gráfico, passou a ter um descolamento entre o crescimento da produtividade e o crescimento dos salários. É, ou seja, os ganhos de produtividade passam a não mais ser passados por salários, e aí, e aí aumentou a concentração de renda. Bom, e por fim, as referências que eu utilizei, e no vídeo seguinte eu vou falar dos novos clássicos, que são aqueles que fazem os monetaristas parecerem keynesianos.